dia, turma! A aula de hoje tem como tema ondas eletromagnéticas e modelo atômico de Bohr. Primeiro a gente vai estudar o que são ondas, os tipos de ondas, porque tem alguns conceitos nesse conteúdo que é necessário para que a gente entenda o modelo atômico de Bohr. Então, as ondas, elas são perturbações que se propagam pelo espaço sem transporte de matéria. Elas transportam apenas energia. E elas podem ser classificadas de dois tipos. A gente pode ter as ondas do tipo mecânica e as ondas do tipo eletromagnética. As ondas mecânicas, para que haja a propagação, é necessário que elas necessitam de um meio material para propagar essa energia. É o caso, por exemplo, do telefone com fio. O fio do telefone ele é utilizado para que a onda mecânica ela percorra o seu caminho e transporte a energia. Outro exemplo são as ondas em corda, por exemplo, quando a gente toca um violão, as ondas são produzidas ali naquela corda, são do tipo magnética. Também as ondas do mar ou quando a gente toca a superfície da água. As ondas, o segundo tipo de ondas são as ondas eletromagnéticas. Esse tipo de onda, ela se propaga no vácuo a todo momento. E isso acontece porque tudo que existe tem eletromagnetismo. A energia elétrica, ela surge da agitação dos átomos, como a gente já viu. E eles estão na formação de todos os corpos. O magnetismo ele surge justamente da movimentação dessa carga elétrica e como resultado surgem as ondas eletromagnéticas. Inúmeras coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia funcionam através das ondas eletromagnéticas. São exemplos o rádio, a televisão, o celular, o micro-ondas, o controle remoto, a internet sem fio, o Bluetooth. Tudo isso ele funciona através das ondas eletromagnéticas. E conhecendo os dois tipos de ondas que existem, a gente pode classificar elas de duas formas. A gente pode classificar as ondas de acordo com a direção de propagação, e aí elas são classificadas como ondas unidirecionais, bidimensionais e tridimensionais. As ondas unidimensionais são as ondas que se propagam em uma única direção. Exemplo, as ondas geradas através de uma corda. Elas têm apenas um sentido. Já as bidimensionais, elas são ondas que se propagam em duas direções. Por exemplo, quando a gente toca a superfície de uma água, por exemplo, do lago, de um rio, a água ela forma duas direções. Ela toma duas direções opostas, ali formando ondas com com duas direções. Então, ondas bidimensionais. E as tridimensionais são as ondas que se propagam em todas as direções possíveis. E aí a gente tem um exemplo, as ondas sonoras. Então, ela não tem uma direção específica, ela se propaga por todo o ambiente. As ondas, elas também podem ser classificadas de acordo com a direção da vibração. Então, as ondas, elas podem ser classificadas assim como ondas longitudinais e ondas transversais. As ondas longitudinais são ondas em que a vibração da fonte é paralela ao deslocamento da onda. E assim a gente tem as ondas sonoras. Então, observando aí na imagem, a gente tem a direção da vibração, elas são paralelas à direção do deslocamento da onda. Já as transversais, a direção a vibração vai ser perpendicular à propagação da onda. Então, observem aí na imagem também, mostrando como é que acontece essa vibração. É como se fosse através de picos, né? Então, eles vão ser perpendicular à propagação. Todas as ondas eletromagnéticas, elas apresentam frequência de oscilação, comprimento de onda e amplitude. E o que significa cada uma dessas palavras? A frequência de uma onda, ela se refere ao número de oscilações produzidas pelos campos elétricos e magnéticos durante um intervalo de tempo. A frequência, ela é dada por uma unidade chamada de Hertz e é representada pela sigla Hz. Já o comprimento de uma onda vai ser a distância entre dois pontos que recebem o nome de cristas, que é aquela parte alta da onda. Então, vai ser essa distância entre essas duas cristas sucessivas. Já a amplitude é a distância da posição do início da onda até uma dessas cristas. Além disso, o comprimento da onda e a frequência elas são grandezas inversamente proporcionais. Por isso,
ondas de alta frequência, como o raio-x ou os raios gamas, eles apresentam um comprimento muito pequeno. Então, quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento da onda. A figura a seguir mostra o aspecto eletromagnético e as diferentes faixas de ondas eletromagnéticas existentes.